Oi, pessoas, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Roseli Amaral, do Espaço Luz Dourada, e estou aqui no vídeo de hoje trazendo mais dicas para você sobreviver na quarentena. Pois bem, vamos lá. A minha dica de hoje é leitura. Eu sei que cada um tem uma leitura que prefere. Eu sou uma pessoa que sempre gostei de ler coisas diferentes, mas desde pequena fui muito estimulada à leitura. Eu era a filha mais nova, caçula, e os namorados das minhas irmãs sempre me presentearam com livros. E eles me estimularam muito a leitura, e isso ampliou muito o meu vocabulário e o meu conhecimento de uma forma geral. Já na minha fase adulta, casada, com filhos, eu acabei migrando para a doutrina espírita, me aprofundando, na verdade, porque sempre fui tive uma atração muito grande por esta doutrina, e através dela eu acessei vários livros espiritualistas, e hoje eu quero começar com esta dica de livros espiritualistas para você que gosta do assunto, que deseja aprender mais. Então eu vou deixar alguns nomes, algumas dicas que talvez lhe estimulem. Se você não está muito habituado à leitura, eu recomendo que você comece por livros mais simples. Então, eu vou dar um exemplo de um livro que levou muita gente para a casa espírita para aprender mais sobre o assunto e fazer cursos, que era o livro Violetas na Janela. E era um livro bem simplesinho, bem básico, na forma de se expressar, porque é mais fácil o entendimento. Mas eu, particularmente, participei de uma casa kardecista, 100% kardecista, e a base do estudo era os livros de Allan Kardec, que eu acho que para mim não tem como não começar o estudo se não for por ele, e também os livros psicografados pelo Chico Xavier, que foram para mim, através de André Luiz, né, que foram para mim levantou mais um véu, assim, sensacional. Então, é óbvio, fazer a leitura dos livros de Kardec sozinha talvez seja mais complicado. Eu acho que dá para você ler sim. Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que você pode e deve praticar, o Evangelho no lar, e dá para você ler e aprender e compreender uma série de coisas. Livro dos Médiuns e Livro dos Espíritos também dá para você ler aos poucos, não é uma leitura que você faz como um romance, que você pega e vai lendo, né? É um livro para você ir lendo aos poucos, são livros para serem lidos aos poucos, e, e quando você vai para uma escola de médiums, você consegue compreender melhor muitas das coisas que lá estão. Além disso, eu também acabei me aprofundando e lendo os livros de André Luiz, que para mim são um ícone. Eles são... Muita gente não gosta de ler porque fala assim, é um português muito arcaico. Tem palavras muito difíceis. Mas na época em que eu lia com o dicionário do lado. Hoje a gente tem o dicionário na internet, né? Então é muito mais fácil. Na minha época não tinha, era realmente na raça, era o livro e o dicionário e vamos entender, e os meus livros eram todos muito rabiscados. Mas se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, ou sobre o espiritismo, ou sobre a espiritualidade como um todo, eu recomendo que você comece de uma forma, se você quiser, através de romances. Tem romances da Zíbia e vários outros autores que são bons. Zíbia é uma autora muito conhecida, que me recordo assim de bate-pronto, tinha o Matuto,
Esmeralda, que são livros muito bonitos, e tem outros dela. Livros mais para estudo seria realmente, na minha concepção, os livros de André Luiz, porque ele é de uma riqueza de detalhes incrível. E daí você evolui, porque dentro desta literatura nós temos muito mais coisas do que nós imaginamos para aprender. E os livros de André Luiz, eu vou dar uma dica. Ele tem uma sequência que é interessante você ler para que você vá fazendo as amarrações e compreenda melhor a doutrina e o que ele tem para trazer de informação. Então, em todos os livros dele, eu estou pegando um que é o Obreiros da Vida Eterna. Em todos eles você vai ver que existe uma, olha, para variar, tudo rabiscado. Então, nós temos uma sequência de obras dele. Então, esta sequência, se você ler, é a melhor dica que tem para você ir aos poucos aprendendo. E eu realmente, ele tem, eu até anotei aqui, ó, os livros, o volume 6 é de mensagens, o 7 eu não tenho certeza, que se chama Libertação, eu não tenho certeza, mas, e tem o livro 13, que é Conduta Espírita, que também é de mensagens. Então, o livro 6, Agenda Cristã, e o 7, e o 13, o 6 e o 13 são livros de mensagem. E aí, os demais são livros de estudo, eles são romanceados, mas ao mesmo tempo eles têm muito estudo, muito ensinamento em todos eles. E existe dois livros que são muito científicos, são um pouco mais complicados de você pegar para ler, porque eles são científicos, eles são leituras mais difíceis, mas bastante aprofundado para quem já chegou num nível de estudar o Espiritismo como uma forma mais, onde a ciência vem explicar com mais detalhes o funcionamento de várias coisas dentro da espiritualidade e dos corpos físicos. Então, desses livros é Evolução em Dois Mundos, que ele é bem interessante, mas, como eu disse, não recomendo que você comece por um livro como esse. Apenas quando você estiver já numa fase bem mais de maior compreensão. Fora isso, existem outros livros do Chico que são bastante bem bonitos. Há 2000 anos, que é uma história muito linda. 50 anos depois, que também é um livro que eles dizem que é sequência do Há 2000 anos, mas não é. Na verdade, assim, um personagem do Há 2000 anos é citado, ele reencarna e aparece no livro 50 anos depois, que é o senador Públio Lentulus, que reencarna e aparece como um dos personagens dos 50 anos depois. Então, são livros que eu recomendo, romances bem bonitos, bem interessantes. E existem outros livros, esses que eu estou citando para vocês, são livros de estudo que ajudam na compreensão, mas existem outros livros maravilhosos e que vão trazendo outros conhecimentos, como, por exemplo, eu gosto muito da linha da Fraternidade Branca, então eu leio Os Sete Mestres, da Maria Silvia Orlovas, e ela tem outras literaturas a respeito, porque ela trabalha muito com os mestres da fraternidade, que eles estão numa outra dimensão, normalmente de 8ª para cima, e são os véus que foram sendo levantados para nós a partir de Kardec. Ele mesmo dizia que a partir dele muitas outras informações viriam, e são livros que eu recomendo. E um outro livro que eu achei maravilhoso
Na verdade, são 4 volumes e ele conta a história de Jesus. É maravilhoso, eu estou lendo já o 3º volume, ele se chama Harpas Eternas. Este livro conta fases da vida de Jesus que não constam em lugar nenhum. Então, eu recomendo que vocês, se conseguirem, adquiram o volume 1. Ele tem 4 volumes, eu estou no 3º, mas é assim, é um livro que, ao ler, você se coloca, você compreende a grandeza desse Espírito que veio para a Terra para nos envolver, para ele teve um preparo e uma acolhida para essa missão que ele teve conosco, que é muito maior do que nós podemos imaginar. E é lindo. Eu realmente não tenho palavras para dizer para vocês, mas é um dos livros mais bonitos que eu já li, que fala desse nosso governador maravilhoso, que nos ampara e que nos trouxe tanto conhecimento. Então tá aqui as minhas dicas de hoje para os livros espiritualistas. Tem muito mais coisa, gente. Tem muito mais coisa que dá para ler, mas os que eu tenho em mãos hoje eu fui buscar porque eu falei, eu preciso passar alguma coisa para as pessoas lerem, algumas dicas, e que eu acho muito legal vocês que estão aí parados sem fazer nada e de repente livraria dá até para você pedir via internet e eles entregam pelo correio, e isso com toda certeza são coisas que estão funcionando e dá para você adquirir. E sem contar que alguns destes livros, por exemplo, do André Luiz, você consegue baixar. Tem downloads que dá para você fazer, dá para você baixar e ler pela internet. Eu, particularmente, amo ler livros físicos, mas nesta situação é muito interessante que você tenha esses recursos. Existem alguns livros que você tem a versão em download disponibilizada gratuitamente pela internet. Então, olha aí, não é por falta de disponibilidade, até gratuita, que você não vai ler, né? E, de certa forma, se você já tem alguns livros em casa, vai lá, busca. Se você tem algum que você gostaria de reler, que você não se lembra mais da história, aproveita esse momento. Resgate o seu gosto pela leitura. E se você ainda não se despertou para isso, busque algum que você possa começar pequenininho. Então, o Violetas na Janela é um que eu super recomendo. Realmente é básico, é uma leitura fácil de você entender e eu tenho certeza que será um bom começo se você não tem nenhum conhecimento sobre a espiritualidade, tá bom? Essa é a minha dica de hoje e eu vou dar mais dica para quem gosta de livros de negócios. Então, me acompanha que você vai encontrar daqui a pouco no canal um vídeo sobre negócios, tá bom? Livros sobre negócios. Então, aproveite aí essa dica e até o próximo vídeo. Namastê!